Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a mais recente pesquisa do Datafolha, que mostra que o mandato do presidente Bolsonaro está por um fio. Na comparação com outros presidentes, a situação dele é a pior. Um pouco melhor do que a de Collor, meses antes do impeachment, mas uma situação muito ruim. Veja os gráficos divulgados hoje pelo Datafolha. São dados muito ruins. O presidente chega aqui, a linha vermelha mostra, tinha 30% de reprovação, de ruim e péssimo, no começo do governo em 2019. Foi oscilando, a rejeição caiu um pouco no ano passado, mas esse ano voltou a crescer e agora chegou a 53%. É uma rejeição muito grande e Bolsonaro pode estar com o mandato por um fio. É o que mostram os dados obtidos pela pesquisa de opinião pública realizada pelo Datafolha, onde o presidente aparece com apenas 22% de aprovação. São números, digamos, bem ruins para um presidente. Aqui nós temos a comparação com outros presidentes em períodos similares de governo. E aqui um dado importante: o Bolsonaro está numa situação muito ruim. Bolsonaro está aqui nessa última barra. Essa parte vermelha quer dizer ruim e péssimo, a parte rosa regular, e essa parte azul quer dizer ótimo e bom, aprovação. Comparado com Michel Temer, o Bolsonaro pode estar bem, mas vamos lembrar que Michel Temer não foi eleito, ele assumiu como vice-presidente da República e teve muitas dificuldades durante o seu mandato, inclusive enfrentando 2 processos de impeachment. Ele conseguiu o apoio da Câmara para rejeitar os processos de impeachment, mas teve que enfrentá-los. A Dilma estava no seu primeiro governo com uma situação melhor, Lula também, Fernando Henrique Cardoso também, Itamar Franco estava numa situação melhor, mas se comparado, por exemplo, com Fernando Collor, em setembro de 92, Collor tinha um cenário muito parecido com esse de Bolsonaro atualmente, e meses depois ele foi golpeado pelo impeachment. Os dados ainda mostram alguns detalhes interessantes que você vai ver durante esse vídeo, como, por exemplo, o perfil dos que aprovam o governo Bolsonaro. Eles ainda existem, eles estão por aí, e os que aprovam o governo Bolsonaro são exatamente os que ainda restaram, né? Eles ganham mais de 10 salários mínimos, são empresários, militantes de direita, gaúchos, evangélicos e desempregados. Os brasileiros que mais rejeitam ou reprovam o governo Bolsonaro possuem ensino superior, são estudantes, militantes de esquerda, LGBTs, jovens e negros. Esses são os dados mais recentes do Datafolha, que aponta 53% de rejeição, de desaprovação, de ruim e péssimo para o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E o que isso quer dizer? Bom, primeiro é importante destacar que essa pesquisa do Datafolha é uma das pesquisas mais bem feitas do país e com o maior número de amostras. São quase 3.000 pessoas entrevistadas, é uma pesquisa nacional em todo o país e que, portanto, por estar sendo feita há tanto tempo e por um instituto ligado a um jornal, a um grupo de comunicação, por exemplo, como é o caso do Datafolha, ligado à Folha de São Paulo, é um instituto de pesquisa respeitável. Isso quer dizer que ele acerta sempre? Não. Nenhum instituto de pesquisa de opinião acerta sempre. A estatística, o estudo estatístico,
para analisar, para aferir a opinião pública, é sempre um exercício mais de erro do que de acerto. Dito isso, é preciso levar em consideração a trajetória. E a trajetória de Bolsonaro, ela não está boa. Esse tipo de pesquisa já está sendo usada pela oposição ao seu governo para mostrar, com um dado objetivo, quanto o governo é rejeitado pela maioria da população, segundo os dados do Datafolha. Se a maioria da população rejeita, ainda existem alguns que consideram o governo regular. E é uma parcela significativa da população. Mas 22% ainda aprovam o governo. E esses 22% são militantes ainda ativos, pessoas que mostram disposição de defender o governo, mesmo diante de tantas acusações gravíssimas. Nenhuma delas ainda devidamente materializada. É fato que o presidente da República tem mais de 130 pedidos de impeachment que foram protocolados contra ele na Câmara dos Deputados e aguardam uma avaliação do presidente Arthur Lira, que é do Partido Progressista de Alagoas. O Partido Progressista, junto com Arthur Lira e partidos aliados, coisa de mais de 200 deputados, apoiam o presidente da República e estão dispostos a defendê-lo a qualquer custo. Essas pessoas, esses parlamentares, eles foram agraciados com emendas parlamentares que renderam bem. E essas emendas, elas servem para os parlamentares mostrarem que estão fazendo alguma coisa em Brasília, que estão conseguindo trazer recursos, investimentos para os seus estados. Então, é importante avaliar que, num momento difícil como esse, não teremos apenas eleições para presidente da República, mas também para deputados e senadores. E esses deputados, eles não têm muito o que oferecer ao eleitor, além do trabalho como parlamentar, defendendo ideias, projetos, um trabalho legislativo. Os parlamentares se sentem obrigados também a trazerem recursos para os seus municípios, para os seus estados, para as suas bases eleitorais. E como trazer esses recursos é sempre um desafio. E esse desafio foi resolvido de outras maneiras no passado, mas nesse momento está sendo resolvida de uma maneira inovadora, com um orçamento secreto, onde os parlamentares aliados do governo tiveram o privilégio de receber emendas orçamentárias que, destinadas para os seus redutos, lhes servem como uma propaganda eleitoral. Porque podem chegar para os seus eleitores e dizerem: vejam só, vocês votaram em mim e eu trouxe o dinheiro para fazer essa ponte. Eu trouxe o dinheiro para fazer essa estrada, para fazer esse hospital, para fazer essa escola e por aí vai. São recursos públicos que deveriam se transformar em benefícios públicos sem que houvesse a necessidade de passarem pelo filtro político e eleitoral. Mas estão passando. E por terem recebido essas emendas parlamentares, os deputados, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiram deixar os pedidos de impeachment esperando. Digamos que eles acreditam não haver nenhum fato muito grave que impeça o presidente de continuar governando
e liberando emendas para os seus parlamentares preferidos. A questão é que alguns fatos estão se materializando. As tentativas frustradas do presidente da República de atacar e diminuir o poder judiciário resultaram em um desgaste gigantesco. Resultaram em processos judiciais que podem torná-lo inelegível no Tribunal Superior Eleitoral. E inquéritos que já levaram alguns dos seus aliados para a cadeia e outros tantos estão sendo investigados. Estar perto do presidente da República hoje é um mau agouro para qualquer político, porque se está perto de Bolsonaro, vai ser investigado. A crise é tamanha que hoje o presidente teme ser preso, teme que seus familiares sejam presos e ele mesmo sofra um processo de impeachment. Ele tem contra ele algumas acusações muito graves que vão ser apresentadas pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia. O relatório ainda não está pronto, portanto, não existe ainda um material a ser trabalhado. Mas uma vez pronto esse relatório, ele vai ser apresentado e vai ser analisado politicamente. A questão é, o que fazer com esse relatório? Engavetá-lo, deixá-lo para lá ou fazer o julgamento político do presidente? Algo que ainda não sabemos como vai se desenrolar, principalmente porque, a depender do desejo e das posições já colocadas pelo presidente da Câmara e pelo Procurador-Geral de Justiça, o que nós temos hoje é uma blindagem do presidente da República, que testou os seus limites, mas continua protegido pelas instituições que nomeia, né? Ele nomeou o Procurador-Geral da República e está tendo desse aliado uma proteção extraordinária. E elegeu Arthur Lira, presidente da Câmara, e está recebendo de Arthur todo o apoio e proteção que lhe foi prometida e prometido o apoio. Então, esse pacto ele tende a se manter, mas ele pode, eventualmente, sofrer descontinuidade. Afinal de contas, a política é assim instável e um presidente impopular, um presidente com alto índice de rejeição, com muitos processos na justiça e sem uma perspectiva de reeleição, pode ser traído e abandonado pelos seus principais aliados. Bolsonaro agora vai testar a lealdade dos seus amigos, porque pode ser traído por aqueles em que mais confia. É justamente nesses piores momentos de governança que o governante sabe e descobre com quem realmente está lidando. Alguns desses aliados já abandonaram Bolsonaro e ele pode ser traído, inclusive, por aquelas pessoas que estão mais próximas, trazendo para ele e para o governo fatos novos que podem diminuir ainda mais a popularidade. Se o presidente não conseguir um programa de distribuição de renda eficiente, vai continuar perdendo popularidade entre as pessoas mais pobres, a inflação continua crescendo devido às incertezas geradas pela crise política, um dólar mais alto, com combustível mais caro e sem uma solução a curto prazo para a crise econômica, a mais grave, a que penaliza principalmente os mais pobres. Eu sou Arquimedes de Castro e este é o meu laboratório de comunicação. Compartilhe esse conteúdo, deixe os seus comentários e principalmente suas críticas. Até a próxima.